Professor, o senhor fez colocações extremamente pertinentes que demonstram como um jurista, principalmente formado por uma faculdade pública como é a Unesp, não deve ser um jurista que é apenas técnico, né? Ele deve ter um conhecimento de história, um conhecimento de sociologia, um conhecimento de diversas áreas para conseguir atuar da melhor forma possível dentro do direito. E nesse sentido, a gente gostaria de saber uma indicação do senhor, uma indicação de livro, de filme, alguma indicação que o senhor acha essencial para a formação de um jurista. De um jurista? Nossa, tem tanta coisa. Eu gosto tanto de cinema, eu gosto tanto de livro. Eu fui marcado por tantas obras, eu fui marcado por tantos livros que às vezes vocês me perguntando de sopetão, seria difícil às vezes eu indicar. Vamos ver, então vamos tentar raciocinar convosco, tá? Por exemplo, nós tivemos um grande problema, vamos tentar vivenciar o problema que nós vivenciamos, tá? O problema que nós vivenciamos às vezes converge em diversos... Vamos lá, livro, vamos escolher livro, vamos escolher filme, livro e filme, tá bom? Vamos lá, livro e filme. Tá? Jogo problema de PC, torcida organizada a fazer parte. Isso, eu não sei fazer isso, daí eu vou ficar devendo. Se vocês me chamarem para este lado, eu não sei, eu não tenho arcabouço para dialogar, mas vamos lá, olha só. É um filme antigo, porque o que nós vivenciamos, nós vivenciamos recentemente no país uma situação de um arremedo de justiça, ou seja, uma forma de justiça indevida, uma forma de justiça que foi vendida para a sociedade e foi divulgada pelos meios de comunicação como algo adequado e que foi, na verdade, um simulacro de justiça. Foi uma justiça falsa e que gerou a condenação de uma pessoa, existiu um clamor social e a pessoa ficou presa, eu acho que por mais de 300 dias, quase 500 dias preso, e depois você descobre que, e isso nós discutimos do papel do juiz, quando nós falamos do papel do juiz, o primeiro critério que um juiz deve ter é o seguinte, é a dúvida. O juiz, quando ele se fecha, não pense que o juiz se fecha porque ele vive numa torre de marfim. É porque ele está parado e está aberto a ser convencido. Ele precisa ser convencido pelas partes. Um juiz nunca pode iniciar um julgamento com um convencimento, achando A é culpado ou A é inocente. Quer dizer, um juiz deve sempre achar fulano de tal é inocente. Essa é a presunção de inocência. E no decorrer do processo, o juiz tem que ser convencido pela uma parte, pela acusação, sobretudo, quando é no processo penal, que fulano de tal é culpado. E só ao final, após muito refletir e ver isso, é que o juiz deve tomar sua decisão e fundamentar. E, de repente, nós vimos um caso no Brasil em que, primeiro, como que era feita a acusação? A acusação não era feita nos autos, a acusação é feita no público. Porque, se vocês pegarem a obra A Democracia, do Kelsen, o Kelsen vai defender uma forma de democracia, mas ele vai lembrar que a democracia, a depender do centro do decisório, ela não é a melhor forma de decisão. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que, às vezes, nos julgamentos, muita manifestação popular pode conduzir a um resultado diferente do que é justo e do que é legal. E o Kelsen, ele faz esta observação levando o julgamento de Cristo. Tinha Pilatos, que era um homem técnico, que podia decidir qual que ele iria escolher para ser libertado, se era um bandido ou se era Jesus. Mas o que Pilatos faz? Ele joga para a plateia.
e a plateia apaixonada dá o veredito. E qual foi o veredito? Queremos Barrabás. E aí, então, Pilatos lava as mãos, solta Barrabás e crucifixa Jesus Cristo. Isso não sou eu que estou falando, isso está na introdução da obra do Keynes. O que foi feito no julgamento da Lava Jato? Foi feito a mesma coisa. Você pega, faz a acusação e joga a acusação para a população. E joga o julgamento para a população e a população pressiona os outros órgãos decisórios que têm que julgar a decisão do juiz de primeira instância. Então, os órgãos, os tribunais, o Tribunal Regional Federal, o STJ e o STF, ficam pressionados com medo, às vezes, de dar uma decisão e desagradarem a população, ou desagradarem a imprensa, ou serem taxados de conivente com aquilo. Então, ou seja, foi um julgamento que foi enviesado. Dois, depois você vai descobrir pela personalidade do julgador que o julgador, durante o processo político eleitoral, ele vai liberar informações pontuais que vão impactar o resultado das eleições. E quando as eleições têm um determinado resultado, ao final, ele adere a esse governo. E depois, você demonstra que os interesses dele, às vezes, quando ele se desliga desse governo, porque não era mais conveniente ao governo, porque a popularidade do governo não era a melhor. E depois de eleições, na qual ele é eleito, e quando ele é eleito, esse que foi um juiz e que era independente, e que pelo mandato que lhe foi conferido pelo povo, ele podia ser independente, ele não poderia não estar em lugar nenhum, ele se retorna para o mesmo governo que ele havia abandonado. Então, quando você olha tudo isso, você observa que um julgamento anterior foi um julgamento ilegal ou um julgamento injusto. E por que eu estou falando isso? Eu estou fazendo esta pontuação porque vocês me perguntaram uma sugestão de livro e uma sugestão de filme. E uma grande sugestão de filme é Em Nome do Pai. Em Nome do Pai, que vai contar uma história verídica. Uma história verídica é do filme de 92 ou 93, do Daniel Day-Lewis, em que alguns jovens irlandeses são utilizados como bodes expiatórios para dar satisfação à sociedade inglesa, que estava extremamente emocionada em razão de atentados cometidos pelo IRA. Então, esta é um filme brilhante, um filme muito bom. Uma obra que eu não poderia deixar de mencionar é o Processo. O que é o Processo? E o processo do Kafka, que o ministro, já da nossa, um triste ministro da Educação, o chamou de Kafka, na verdade, em que o Kafka, ainda que ele fosse tcheco, ele escreveu em alemão, e ao escrever em alemão, ele é um dos baluartes da literatura do século XX, então ele vai estar junto com o Proust pelo intimismo, ele vai estar junto com o autor que escreveu Ulisses e os Dublinenses, que eu esqueci o nome agora, me sumiu a cabeça, o irlandês. Eu esqueci James Joyce, não era? O James Joyce, então o James Joyce, que vai inovar na linguagem, e o Kafka vai inovar no retrato da sociedade moderna, que vai ser o absurdo. E quando vocês lerem o processo, não sei se vocês sabem, o Kafka era advogado.
ele era advogado e ele tinha uma crise com o pai, ele era uma crise dele com o pai, ele não sabe se ele assumia a condição dele de literato ou se ele advogava como o pai queria, e era uma crise enorme. Então quando ele antes de morrer, ele deixa para o testamenteiro dele uma ordem para que todas as suas obras sejam queimadas, e o testamenteiro se recusa, e por isso que nós temos o prazer. Mas nesta obra, O Processo, ele vai narrar uma situação absurda que existe em um processo, que é alguém que sofre um processo e que não sabe do que está sendo acusado. E ele vai, se encontra com o advogado, ele se encontra com o meirinho da justiça, ele se encontra com o juiz, ele vai se encontrando e ele fala, eu não sei onde eu estou, e é um lugar absurdo. E agora essa interpretação, eu nunca li isso, eu precisava escrever uma resenha, tá? É uma interpretação do Zé Duarte, não é uma interpretação de críticos literários, é uma interpretação do Zé Duarte, o operador do direito. Quando você é operador do direito e você repara nas partes, eu tenho uma hipótese. Por que o Kafka escreveu isso? Eu tenho a hipótese que o Kafka escreveu isso porque ele estava retratando o homem comum quando chega em juízo. Porque o homem comum que chega a juízo, ele olha para o advogado, ele não sabe o que o advogado está falando. Ele olha para o juiz e ele não sabe o que o juiz está falando. Ele tem esperança de solucionar a vida dele, mas ele não sabe, porque é uma linguagem que o direito não consegue, e por mais que o direito tenta, não consegue transitar para ele de uma forma fácil. E que nós, no NEPEC, talvez tentamos fazer isso em relação à Constituição e à cidadania. Entendeu? Então, 2 sugestões, mas eu tenho N sugestões de obras. Se eu começar a falar sobre literatura, que eu adoro muito, eu não paro aqui. Já vai para um canal chamado Resenhas do Zé Duarte agora eu tenho blog. A gente pode abrir um quadro no podcast. Pô, verdade, hein? Resenhas do Zé Duarte. De filmes e livros, gente, eu assisto sugeridos pelo... Vocês não imaginam tanto de filme. Entendeu? Então, acredito que seja isso que a gente tenha feito hoje aqui no podcast. Professor, mais alguma coisa a acrescentar? Mais alguma coisa que meus queridos colegas do NEPEC gostariam de falar? Já estamos passando agora para incríveis 3 horas da abertura da chamada. Não, é exagerado. 2h30, calma. É que você entrou depois, né? Ah, não, mas de gravação 2h30. É, sim. Ah, sim, verdade. Mas excelente, viu? Mais alguém gostaria de botar alguma coisa? Senão nós podemos aqui fazer um encerramento. Eu só queria dar um feedback, talvez. Eu acho que foi muito positivo pra gente. Pela primeira vez, vemos com as limitações. A primeira vez que a gente tá fazendo, eu acho que foi da melhor forma. E a questão do professor falar é muito mais positiva do que negativa. Porque quando eu fazia o meu podcast, por exemplo, a maioria do pessoal que eu entrevistava parecia que não queria falar. E o que a gente quer é justamente o contrário. Então, eu queria agradecer também ao professor por se aprofundar em todos os tópicos. O meu problema é colocar trava na minha língua. Eu sempre tomo cuidado de não me comprometer e de ser o mais moderado e isento possível, mas eu gosto de falar. E agradeço muito vocês essa oportunidade e, como disse, é algo novo essa habilidade que vocês estão trazendo.